Bom dia, meus amigos. Vamos continuar com nossos estudos de Introdução à Álgebra Linear. Hoje vamos apresentar a noção de subespaço vetorial. Um subespaço vetorial vem a ser um subconjunto não vazio de um espaço vetorial, de forma tal que, ao restringir as operações do espaço vetorial para esse subconjunto, então o subconjunto automaticamente se transforma num espaço vetorial. Bem, depois de apresentar ou revisar os conceitos básicos sobre subespaços vetoriais, veremos alguns exemplos conhecidos, alguns exemplos clássicos e, finalmente, vamos resolver uma lista de exercícios. Então, vamos às definições, né? Antes de apresentar a definição de subespaço vetorial, queria revisar com vocês o seguinte resultado, o seguinte teorema. Sejam V um espaço vetorial e um vetor U, né? E um escalar A. Então, valem as seguintes propriedades. Primeiro, o número real 0 multiplicado escalarmente pelo vetor U dá como resultado o vetor 0. Lembre-se que o produto de um vetor por um escalar, o resultado é um vetor. Então, aqui, por favor, o primeiro, este 0 que está aqui, né? Ele é o número real 0, por favor, o número real 0. E esse 0 aqui representa o vetor nulo, né? O vetor 0, se você quiser. Certo? Segunda propriedade é que o produto de A, que é um escalar, pelo vetor 0, né? Esse daqui, então, é o vetor 0, o vetor nulo. Como resultado, tem que ser um vetor. Esse 0, então, é o vetor 0, vetor nulo. Terceira propriedade. O escalar menos 1 multiplicado por U é exatamente igual ao vetor oposto, o vetor inverso de U, que existe por causa de um dos axiomas de espaço vetorial. Correto? E a última propriedade, ela diz que se o produto de A por U, ou a multiplicação A por U é zero, multiplicação por escalar é o vetor nulo, então, necessariamente, esse escalar A vale zero, ou, caso contrário, o vetor U tem que ser o vetor zero, correto? Bem, vamos dar uma ideia da demonstração, certo? Por exemplo, da parte 1, né? Olha, o número 0, né, o número 0 multiplicado por U pode ser escrito também como sendo 0 mais 0, né? Já que 0 mais 0, né, se soma em R, dá o 0. Então, seria 0 mais 0 por U. Agora, um dos axiomas do espaço vetorial permite distribuir. Então, esse daqui será igual a 0 por U mais 0 por U, correto? Perfeito. Então, a gente tem essa relação. Esse vetor é igual a esse vetor mais ele mesmo. Então, aqui eu vou adicionar, né? Vou adicionar o inverso desse vetor. Que tal? Então, vamos somar com o oposto desse vetor, né? O vetor que eu quero saber quem é exatamente. Vamos adicionar o oposto, o inverso que existe, não é isso? Ok. Então, estou adicionando aqui 0 por U mais essa soma aqui. Agora, como a soma é associativa, eu posso associar dessa forma, por exemplo, né? Não há nenhum problema, né? Lembre-se que a soma é associativa e também comutativa. Certo? Agora, essa soma aqui vai ser igual ao vetor 0, já que estou somando um vetor com seu oposto.
não é isso? E aqui também, obviamente, certo? E nós sabemos que o vetor zero mais o vetor qualquer, nesse caso 0,1, o resultado vai ser 0,1. Então, a gente vai ter o seguinte, né? 0 do lado esquerdo e do lado direito, 0 vezes U, certo? Então, esse daí demonstra a primeira propriedade, né? A segunda propriedade pode ser feita de uma forma semelhante, correto? Eu queria revisar então a 2 você pode fazer de uma forma bastante semelhante, né? Só que aqui você pode trabalhar o vetor zero como sendo 0 mais 0 e então fazer a distribuição, certo? E um processo bastante semelhante, um argumento semelhante ao da parte 1. Então, com relação à parte 3, certo? Com relação à parte 3, né? A gente tem o seguinte, tá? Nós sabemos que 0 por U é igual a 0, não é isso? Acabamos de provar pela parte 1, correto? Só que este 0 aqui, este 0 número real, eu vou escrever como sendo U mais menos 1, correto? U mais menos 1 por 0, por U igual ao vetor 0, não é isso? Então, este resultado aqui, por causa da parte 1 que acabamos de provar, não é isso? Propriedade 1, né? Propriedade 1. Vamos escrever aqui com negrito, né? Negrito. Ok. Então, aqui a gente pode distribuir. Que tal se a gente faz a distribuição? Então, aqui vai ficar U por U mais menos 1 vezes U igual a 0, correto? Agora, o último axioma do espaço vetorial garante ou diz que o produto do número real 1 por qualquer vetor, o resultado é o próprio vetor. Então, a gente tem a seguinte equação: U mais menos U por U, certo? Ok. E se a gente adicionar a ambos lados o vetor oposto, né, que existe, vou adicionar menos U, certo? Do lado esquerdo. E então vou associar, né, porque isso aí é permitido, vou associar com U, certo? E vou deixar fora negócio aí que eu estou querendo calcular, certo? Eu somei do lado esquerdo o vetor oposto e vou somar do lado direito. Como eu vou somar com zero, o resultado vai ser o próprio vetor oposto. Certo? Que eu ganho com isso, isto daqui vai ser igual ao vetor zero, e zero mais qualquer vetor vai ser o próprio vetor. Em consequência, a gente vai ter que menos 1 multiplicado escalarmente por U é exatamente igual ao vetor oposto, né? Correto? Então, por favor, o vetor oposto não é outra coisa que menos 1 multiplicado escalarmente por U, correto? E a propriedade 4, né, eu vou deixar como exercício. A ideia, na verdade, é, por exemplo, supor que A é diferente de zero, né? Então, você, como está no contexto dos números reais, né? Todo elemento diferente de zero possui um inverso multiplicativo, ou seja, um cara que multiplicado por ele dá 1, que seria 1 sobre A. Então, multiplique por 1 sobre A, de um lado você vai ter 1 vezes U, e do outro lado vai ser 0, por causa da propriedade 2. Então, como 1 por U dá o próprio U tem que ser necessariamente 0, certo? Então, a ideia é essa, né? Assumir que A é diferente de 0, então multiplicar pelo inverso multiplicativo e então demonstrar que necessariamente U vale 0, correto? Muito bem, agora vamos a definir
o que é um espaço vetorial. Considere, subespaço vetorial, desculpa. Considere um espaço vetorial V, né, um espaço vetorial V, e seja W um subconjunto não vazio, tá bom? Um subconjunto não vazio, por favor. Dizemos que W é um subespaço vetorial de V, né, se satisfaz as seguintes condições. Se você toma dois vetores em W, então a soma vai estar em W também, né? W1 e W2 são vetores que pertencem a W, então a soma é um vetor de W. Se A é um escalar qualquer e W é um elemento de W, né, um vetor de W, então o produto de A por W, produto escalar, pertence também a W. Em outras palavras, né, você diz que a soma e o produto por escalar, né, ou multiplicação por escalar, são operações fechadas em W, né, no sentido das condições 1 e 2, correto? Muito bem, então vamos deduzir a partir daqui uma observação importante, né? Vai ser muito importante. Olha, suponha que W, né? Suponha que W é um subespaço vetorial de V, tá? Que W é um subespaço vetorial. É um subespaço, vou escrever dessa forma, um subespaço vetorial de V. Então, a primeira coisa que está dizendo aqui é que W é não vazio, e tem essas duas condições, né? Então, existe pelo menos um vetor. W tem pelo menos um vetor, né? Então, existe um vetor W nisso em nosso subconjunto, correto? Muito bem. Agora, pela propriedade 2 por 2, né, por 2, toda vez que você multiplicar por um escalar qualquer, o resultado pertence a W, certo? Então, em particular, se eu multiplico por menos 1 por W, vai pertencer a W também, correto? Agora, acabamos de provar, né, no teorema anterior, certo? Olha a parte 3, que menos 1 multiplicado escalarmente por um vetor, o resultado é exatamente o vetor oposto, não é isso? Então, isso daqui é o vetor oposto, né? Vetor oposto. Então, isso aqui já está dizendo o seguinte, né? Toda vez que você tomar um vetor em W, então seu inverso, seu vetor oposto, também pertence a W. Certo? Além do mais, por causa de que a soma é fechada, ou seja, 1, né? Se você somar dois elementos de W, o resultado está em W. Então, esse vetor W está em W, né? E menos W também. Então, se eu somar W com menos W, não é isso? O resultado vai estar necessariamente em W. Mas quem é W mais menos W? É o vetor zero, correto? O vetor zero. Perfeito? Então, moral da história é que necessariamente, se W é um subespaço vetorial, né? Se W é um subespaço vetorial de V, necessariamente, né, o vetor zero, o vetor nulo, né, de V, ele tem que estar contido em W, tá bom? Então, essa propriedade aqui muitas vezes ajuda para, por exemplo, determinar se um subconjunto não vazio é um subespaço ou não. Caso o vetor zero não pertença
não pertence a W, então ele automaticamente deixa de ser um subespaço. Não tem condições para ser um subespaço vetorial, correto? Por quê? Porque esse daqui é uma condição necessária. Agora, caso o vetor 0 do espaço, o vetor nulo, esteja em W, ainda você não pode dizer que W é um subespaço. Aí você tem chances. Você tem que verificar as condições 1 e 2. Se essas duas são satisfeitas, então automaticamente é um subespaço vetorial, né? Caso uma delas falhe, então deixa de ser um subespaço. Certo. Quando a gente começou o vídeo, falamos de que um subespaço era também um espaço. Como assim? O fato de que as operações 1 e 2 sejam fechadas, né? No caso de um subespaço vetorial, então, vamos escrever aqui a maneira de outra observação, o seguinte, né? Se W, ou seja, W, um subespaço vetorial, né? De um espaço vetorial, subespaço vetorial de V, de um espaço vetorial V, não é isso? Então, as operações de V, tanto a soma como multiplicação por um escalar, são fechadas em W. Então, se nós restringimos, certo? Restringindo as operações, mas o que significa formalmente isso? Restringindo mais e produto por um escalar a W, certo? A W. Então, a gente, certo? Ou seja, somente vamos trabalhar agora com pares ordenados de W. Por causa da condição 1, essa soma fica em W. E o produto por um escalar, certo? Que seria essa função que associa ao produto cartesiano, que assim, a cada par ordenado formado por um número real e um elemento de W, o resultado vai ser um elemento de W. Então, restringindo a esse daqui, certo? Obtemos operações bem definidas, certo? E veja, aquelas operações, aquelas propriedades, aliás, de comutatividade, associatividade, distributividade, todas essas aí vão ser satisfeitas em W também, já que são operações de V que estou restringindo, certo? Então, automaticamente, W, com essas operações restringidas, né, restringidas, certo? Vai ser automaticamente um espaço vetorial, tá bom? Então, esse daqui também é um espaço vetorial, tá? E, além do mais, a recíproca vale também, certo? Quer dizer, se W é um subconjunto não vazio, né? Que tem a estrutura de espaço vetorial com as operações de V, então, em particular, né, em particular, vão ser satisfeitas as propriedades 1 e 2. Então, vale essa definição. É por isso que alguns livros apresentam a definição de espaço, de subespaço vetorial no sentido que eu falei ao início do vídeo, certo? Mas nós vamos preferir usar isso daqui, né? Porque quando a gente vai tentar provar ou determinar se um espaço é ou não é, usaremos essas duas condições. Perfeito? Então, vamos agora aos exemplos. Olha, o exemplo mais simples ou trivial de subespaço vetorial é o espaço zero. Então, você já vê um espaço vetorial qualquer, você já vê um espaço vetorial qualquer, não é isso? Espaço vetorial, né? Qualquer. Então, ele vem equipado com sua
soma com sua multiplicação por um escalar. Perfeito. Então, considere W como sendo igual àquele conjunto unitário formado pelo vetor zero. Correto? Então, automaticamente, W é não vazio. W não vazio porque já tem pelo menos esse elemento. Tem exatamente esse elemento. Será que ele vai ser fechado com relação à soma? Olha, aqui eu vou somar 0 com 0, o vetor 0 com 0, o resultado vai ser 0. E se eu multiplicar qualquer escalar pelo vetor 0, o resultado é 0, que justamente é a propriedade 2 aqui do nosso primeiro teorema, né? Você multiplica qualquer escalar por 0, vetor 0, o resultado é vetor 0, certo? Então, automaticamente, né? Automaticamente, esse W formado pelo vetor 0, por favor, este daqui é o vetor 0, né? O vetor nulo, né? Se você quiser, o vetor nulo. Então, automaticamente, W é um subespaço vetorial, né? Um subespaço vetorial de V, correto? Ele é chamado de subespaço trivial, beleza? Olha, outro subespaço, digamos, simples ou trivial também, né, vamos anotar aqui, é o próprio V. V também é um subespaço vetorial de V, pela própria definição, né? Certo? V é não vazio, obviamente, pela própria definição de espaço vetorial, e se a gente somar, a soma vai ser fechada em V e também o produto por um escalar vai ser fechado em V, pela própria definição de espaço vetorial. Ok? Então, tanto o vetor, aliás, o conjunto formado pelo vetor nulo e o próprio V são subespaços que são chamados algumas vezes de subespaços triviais. Correto? Muito bem. Então, pelo menos, qualquer espaço vetorial, pelo menos, tem dois subespaços, né? O vetor, aquele formado pelo zero, subespaço nulo, e o próprio espaço. Correto? Perfeito. Vamos agora a outros exemplos, né? Olha, em R2, né, com sua estrutura usual, sua estrutura canônica, que consiste em somar coordenada a coordenada e multiplicar uma escala coordenada a coordenada também, já sabemos, né, que tem estrutura vetorial. Olha, retas que passam pela origem. Isso é importante, né, porque nós vimos que uma condição necessária para que um determinado subconjunto de um espaço vetorial tenha condições de ser um subespaço vetorial, necessariamente tem que conter a origem, correto? Tem que conter ao vetor zero, nesse caso, a origem de coordenadas, correto? Então, em geral, sejam A e B dois números reais, A, B, números reais, quaisquer, porém, com a condição de que ambos não são nulos. Ou A é diferente de zero, né? Ambos não nulos, né? Estou querendo dizer isso. Ambos não nulos. Então, que A é diferente de zero ou B diferente de zero. Caso A seja diferente zero, então B tem que ser necessariamente diferente de zero. Ou equivalentemente, né? Essa condição aqui pode ser expressada como que a soma dos quadrados, A quadrado mais B quadrado, é positivo, maior que zero, né? Perfeito. Então, forme o conjunto, vou chamar simplesmente W. Conjunto W formado pelos pares ordenados x, y de R2 que satisfazem a equação AX mais BY igual a zero, não é isso?
Isso daqui nós sabemos que geometricamente representa uma reta, né? Então, isso daí é geometricamente uma reta, correto? Seria a reta, obviamente, que vai passar pela origem. Já falamos que para ter chances de ser um subespaço, ela tem que passar pela origem, não é isso? Então, pode ser, por exemplo, essa reta aqui. Obviamente, se você faz variar esses escalares A e B, então você vai obter diferentes retas. Pode ser essa reta, pode ser essa reta aqui, certo? Pode ser a reta, o eixo X, por exemplo, né? O eixo X, ou seja, y igual a zero, por exemplo, né? Nesse caso, A seria igual a zero e B seria igual a 1. Pode ser essa reta também. Pode ser o eixo y, ou seja, a reta x igual a zero, né? Então, aqui seria, por exemplo, aqui seria A igual a 1, B igual a zero, aliás, B igual a zero. Pode ser a reta identidade, digamos, y igual a x, por exemplo, né? Y igual a x. Então, nesse caso, A seria igual a 1 e B seria igual a menos 1. Ou ao contrário também, né? Certo? Ok, e diferentes retas, né? Certo? Todas retas que passam pela origem, tá? Então, W representa geometricamente uma reta que passa pela origem e que tem vetor, vamos, normal AB. É isso? Vamos anotar aqui. Então, W é uma reta que passa pela origem. Uma reta que passa pela origem. Passa pela origem, né? Significa que o 0, pertence, porque satisfaz a equação, né? Passa por 0, né? Tá claro isso daí? E tem vetor normal, com vetor normal, aliás, AB. Não é isso? Com vetor normal AB. Correto? Perfeito. Ou se você quiser, com vetor direção menos BA. Perfeito. Bem, por que ele é um subespaço vetorial, né? Essa é a pergunta, né? Ainda não demonstramos, vamos dar a ideia, né? Então, a primeira coisa que você tem que verificar é que 0, pertence a W. Tá, pronto. Ele pertence, né? Tem chances. Agora, vamos pegar dois vetores de W, né? Sejam, então, dois vetores, digamos, W1 com coordenadas x1, y1, x1, y1, né? E W2 com coordenadas x2, y2, x2, y2, elementos de W, né? O fato de estar em W significa que eles satisfazem a equação que caracteriza o W. Então, você vai ter que AX1 mais BY1 igual a zero, certo? E, por outro lado, AX2, né, mais BY2 vai ser igual a zero também. Somando ambas as equações, que tal se a gente somar? Vamos somar ambas as equações, né? Então, somando ambas as equações e já juntando, né? Rapidamente, você vai ter que A por x1 mais x2, certo? Mais B por y1 mais y2,
y1 mais y2, o resultado vai ser igual a zero. Mas isso aqui está querendo dizer que o vetor com coordenadas x1 mais x2, y1, y mais y2, que é justamente, né, o W1 mais W2, correto? Porque é a forma como a gente soma em R2. Então, como satisfaz a equação que caracteriza o W, ele vai ser um elemento de W. Perfeito? Foi verificada, então, a primeira condição, né? Certo? Ou seja, a soma é fechada, né? E se a gente tomar, pegue agora um escalar qualquer, digamos, lambda, como eu sei A, B, vou usar lambda, um escalar qualquer. Né? Isso tem que verificar que lambda por W1 também pertence a W. O lambda por W2, como é um vetor arbitrário, suficiente com W1. Não é isso? Bom, dessa primeira equação, aqui, ó, nessa equação, vamos chamar estrela, eu posso multiplicar por lambda. Então, em estrela, multiplicando por lambda, a gente vai ter o quê? Lambda vezes, essa equação é AX1 mais BY1, isso é igual a zero, né? Porque são números reais. Só que aqui eu posso ordenar, né? Ele entra, propriedade distributiva aqui e tal. Então, aqui a gente vai ter, a vezes, lambda por x1 mais b lambda por y1 igual a zero. O que significa isso? Isso significa, então, que o vetor com coordenadas lambda x1, lambda y1 é um elemento de W, está satisfazendo a equação que caracteriza W. Mas isto aqui não é outra coisa que o produto do escalar lambda pelo vetor W. W1, aliás, não? W. Então, é satisfeita a segunda condição. Perfeito? Muito bem. Então, retas, qualquer reta que passa pela origem em R2 é um subespaço vetorial de R2. Né? Em dimensão 3, você pode, logicamente, fazer a mesma brincadeira e mostrar que retas que passam pela origem, né, também são subespaços vetoriais, né? Mas também os planos que passam pela origem, né? Já vimos porque a origem é uma condição necessária, né? Que todo candidato a ser subespaço tem que satisfazer, né? Mas como é a equação geral de um plano que passa pela origem? Então, sejam três números reais, A, B, C, números reais, não todos zero, ou seja, que a soma dos quadrados desses números seja positiva, né? Então, significa que não todos são zero simultaneamente, né? Certo? Se dois são zero, o terceiro tem que ser diferente, não é isso? Então, considere este daqui, o W. Vou chamar, aliás, de π melhor. Vou chamar de π, que é normalmente quando a gente denota os planos em cálculo vetorial, né? Usa a notação de π, correto? Então, nesse caso aqui, vão ser as triplas x, y, z, elementos de R3, que satisfazem a equação AX mais BY mais CZ igual a zero. Tá? Então, geometricamente,
né? Você sabe, pelos seus estudos de cálculo vetorial, que isso aqui representa um plano que passa pela origem com vetor normal, justamente ABC, né? ABC, ou AI mais BJ mais CK, se você quiser. Então, este daqui vai ser vetor, um vetor normal, né? Um vetor perpendicular ao plano normal ao plano, certo? Então, você pode observar que um processo semelhante, né, a esse aqui vai prova que realmente π é um subespaço vetorial, né? Então, o processo é semelhante, correto? O processo é semelhante, não é isso? Muito bem. Então, geometricamente, isso aí vai representar, digamos, um plano aqui que está passando pela origem de coordenadas. Então, se você faz variar esses parâmetros aí, A, B, C, né? Então, você vai obter diferentes planos, né? Mas todos eles passando pela origem, correto? E com esse vetor perpendicular aqui, esse SN, correto? Então, se você pegar dois elementos, né? Ambos satisfazem essa equação, somando, você vê que a soma também está em π, correto? É um processo bastante semelhante ao que a gente fez com detalhes no exemplo sobre as retas. Ok? Então, por favor, em R3, né, que subespaço a gente vai ter? Os triviais, que seria aquele formado pela origem, somente. O próprio R3, retas que passam pela origem e planos que passam pela origem. Depois veremos que qualquer subespaço vetorial de R3 tem que ser necessariamente um desses que a gente citou, né? Ou pode ser uma reta que passa pela origem, ou pode ser um plano, né? Pode ser o próprio R3, ou pode ser o espaço trivial zero. Vai depender da dimensão, um conceito que a gente vai estudar nas próximas aulas. Perfeito. Polinômios de grau menor ou igual a n, né? N é um número real, desculpa, natural, né? N maior ou igual a 1, certo? Pode ser N maior ou igual a 0, inclusive. Pode ser, pode ser. Vamos considerar esse caso também, certo? Então, quem é nosso espaço aqui? Nosso espaço aqui, o nosso espaço ambiente vai ser o espaço dos polinômios, tá bom? Os espaços dos polinômios, tá? Então, por favor, este daqui, o espaço vetorial, né? Foi a notação que a gente usou no primeiro vídeo, né? Quando falamos de espaços vetoriais, citamos esse daí como um dos exemplos, né? Então, esse daqui é o espaço vetorial dos polinômios, com coeficientes reais, né? Porque a gente já está trabalhando nesse contexto, né? Certo? Porém, né, existem espaços vetoriais complexos ou sobre um corpo, né? Aí então mudamos de coeficiente, certo? Mudamos o corpo, né? Mas vai ser semelhante. Nesse curso introdutório, como já falado, trabalharemos sobre os reais. Então, seja pegue n o número não negativo, então seja n maior ou igual a zero, não é isso? Então, denote com Pn o seguinte conjunto. Pn vai ser o conjunto formado por polinômios, certo?
cujo grau, né, tal que o grau desse polinômio seja no máximo n. Então, vai ser menor ou igual que n, correto? Então, estão lembrados que no vídeo anterior eu disse que, por convenção, vamos assumir que o grau do polinômio zero, o grau do polinômio zero, ia ser definido como sendo menos 1, certo? O grau do polinômio zero vai ser igual a menos 1, é isso? Correto. Então, menos 1 sempre vai ser menor ou igual a n, porque n no mínimo é zero, não é isso? Perfeito? Então o polinômio zero, automaticamente, o polinômio zero pertence a Pn, correto? Pertence. Outra coisa, né? Se você somar, a primeira coisa que é importante, a segunda, o segundo fato é que se você tomar dois polinômios de grau menor ou igual a n, né? Por exemplo, P1 igual a, aliás, vou chamar P e Q. Digamos, se P é o polinômio de, como é um polinômio, como é a cara de um polinômio de grau no máximo n, seria da seguinte forma, né? A0 mais A1 x mais AN xn. Olha, aqui a n pode ser zero, inclusive, porque eu não estou dizendo que seja um polinômio de grau n, né? Então, se a n é zero, né, significa que vai ter um grau menor que n. Está permitido, porque eu estou considerando menor, menor igual, né? Se eu tomar outro polinômio com as mesmas condições, né? X mais, né? Bnxn, ambos polinômios de grau menor ou igual a n, portanto, elementos desse conjunto aí. Então, quando a gente somar, o que vai acontecer? Como se soma polinômios? Simplesmente somando os coeficientes respectivos, né? Então, será A0 mais B0 mais, aqui o coeficiente grau do termo de grau 1 será A1 mais B1, né? A1 mais B1, vezes x, né? Mais, blá, 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 mais AN mais BN. Então, veja, não passa de grau N, né? Não supera esse grau, né? Então, esse daqui é um elemento de Pn. Tem, no máximo, o grau N, certo? E você tem que observar aqui, importante, é o seguinte, né? Pode ser que ambos sejam de grau N, pode ser, tá? Tudo bem, a N diferente de zero, Bn diferente de zero. Mas não está garantido que a soma seja diferente de zero. Por quê? Um pode ser 2 e outro pode ser menos 2. Então, quando você somar, aqui pode ser zero. Então, não necessariamente a soma de dois polinômios de grau N vai ser de grau N. É por isso que a gente, no lugar de trabalhar com igualdade, trabalha com menor igual, né? Então, vou deixar como um exercício para vocês verificarem que, se você considera os polinômios de grau exatamente igual a n, não pode ser. Até porque o polinômio zero não pertenceria, né? Ele tem grau menos 1. Certo, aí você pode pensar, tá, tudo bem, mas e se eu adicionar o polinômio zero? Se você adicionar o polinômio zero, então pode se encontrar com o problema relatado, quer dizer, o polinômio P pode ter o coeficiente principal 2. E o que? O coeficiente principal menos 2, quando você somar, né, cancela e então deixa de ser um polinômio de grau zero. Portanto, então, polinômios de grau igual a n não formam um subespaço, tá bom? Isso é importante.
Digamos se agora a gente tomar escalar qualquer, um escalar qualquer, então como se multiplica um escalar por um polinômio, né? Pelo polinômio p. Já aprendimos que é simplesmente multiplicar esse escalar por cada um dos coeficientes, não é isso? Lambda por A0 mais lambda por A1, né? Mais lambda por AN. E você vê claramente que esse aí continua sendo um polinômio de grau no máximo n, correto? Então, você vai ter que esse produto por escalar pertence a P. Moral da história é que Pn é um subespaço vetorial, do espaço dos polinômios, de todos os polinômios, né? Aqui estão todos os polinômios, né? De qualquer grau. Aqui, de grau menor igual a n. Além disso, certo? Você pode verificar, note, observe que o primeiro seria o P0. P0 seriam os polinômios de grau menor ou igual a zero. Então, seriam apenas aqueles polinômios constantes, mais o zero. Ou seja, seriam os números reais. Não é isso? Isso aí está contido, né, nos polinômios do grau menor ou igual a 1. Porque aqui está o polinômio zero, os constantes e aqueles de grau 1. Então, essa inclusão já é própria, certo? Isto daqui está contido propriamente nos polinômios de grau menor ou igual que 2. Porque aqui, no máximo, grau 1, aqui já, além desses polinômios, vou ter os polinômios de grau 2, né? E assim, essa cadeia é uma cadeia crescente, não é isso? É uma cadeia crescente, certo? Em geral. E tudo isso aí está dentro do espaço dos polinômios, né? Que é o maior de todos. Agora, se você fizer a união de todos, a união desses polinômios, né? Vai dar como resultado o espaço dos polinômios, né? Isso, a união de todos esses subespaços, Pn, né? N maior ou igual a zero, tá bom? Porque aqui está polinômios de qualquer grau, né? Obviamente, essa inclusão aqui é clara porque você está considerando aqui polinômio, está junto, fazendo a união de polinômios, união de espaços de polinômios, está dentro daqui. E qualquer polinômio tem pelo menos tem algum grau, né? Ou é zero ou tem algum grau, então vai pertencer, se tem grau n, vai pertencer então a Pn. Beleza? Muito bem. Outro exemplo aqui interessante, né? São as matrizes simétricas e antissimétricas no espaço das matrizes, certo? O espaço das matrizes, né? Aqui são todas as matrizes, certo? Então, este daqui são matrizes de ordem n por n, não é isso? De ordem n vezes n, né? N linhas, n colunas. Primeira coisa, o que é uma matriz simétrica, né? A, por definição, uma matriz de ordem n por n é simétrica se satisfaz o seguinte, satisfaz que a transposta de A é igual à própria matriz. Professor, em que consiste a matriz transposta? A matriz transposta é aquela obtida a partir de A, onde você vai trocar as linhas pelas colunas. O que eram linhas passarão a ser colunas. Primeira linha passará a ser primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Enésima linha, enésima coluna.
Então, se depois de você fizer esse procedimento e o resultado continua sendo a própria matriz, então você vai dizer que essa matriz é simétrica, correto? Então você vai juntar todas essas matrizes simétricas num conjunto e vai chamar de S, né? S de simétrica, né? Então aqui vão estar todas as matrizes de ordem n por n, certo? Com a condição de que a transposta de A seja a própria A. Ou seja, em outras palavras, matrizes simétricas, correto? Por outro lado, uma matriz B é chamada de antissimétrica, né? Ela é antissimétrica, antissimétrica, se satisfaz o seguinte: se você, depois de calcular a transposta, o resultado vai ser menos a matriz B. Então, se isso aí acontece, sua matriz será chamada de antissimétrica, né? Se o resultado é a própria matriz, será uma matriz simétrica, correto? Então, vamos juntar e vamos denotar com A todas as matrizes antissimétricas, né? Então, aqui vão ser matrizes de ordem n por n, correto? Tal que transposta de essa matriz é igual a menos a matriz, correto? Muito bem. Olha, se você somar duas matrizes antissimétricas, o resultado é uma matriz antissimétrica também, por causa das propriedades da transposta. Veja bem aqui, ó. Sejam A1, vamos tomar aqui. Vou mostrar que o espaço, o conjunto das matrizes antissimétricas, simétricas, aliás, é um subespaço vetorial. E vou deixar como exercício vocês verificarem o caso das antissimétricas, certo? Então, sejam A1, A2, duas matrizes simétricas e lambda um número real qualquer, ou seja, um escalar. Então, o fato de serem simétricas significa que a transposta de A1 é igual à própria A1, não é isso? E a transposta de A2 é igual a A2. Perfeito. Então, se você calcular, né, a transposta da soma, isso aí é uma operação linear, uma transformação linear, na verdade, né? Então, na linguagem das transformações lineares, veremos que tomar transposta é justamente uma aplicação linear. Então, transposta da soma, uma coisa que você já viu, é uma propriedade das matrizes, né? É a transposta da primeira mais transposta da segunda. Agora, como essa é simétrica, isso aqui vai ser A1 e a outra vai ser A2, não é isso? O que está dizendo isso daqui? Está dizendo que a transposta da soma é igual à própria soma. Então, essa soma tem que ser um elemento de S, uma matriz simétrica. Perfeito? E, professor, e como é a transposta do produto por escalar? Bom, a propriedade, né? Temos que lembrar que se você tomar transposta, esse lambda pode sair sem problemas, certo? Uma aplicação linear, né? Voltaremos a esse exemplo quando a gente estude transformações lineares, né?
Então, vai ficar dessa forma, sendo A1 simétrica, né? A gente tomou dessa forma. Isto vai ser igual a lambda vezes A1. Perfeito. Então, lambda vezes A1 continua sendo simétrica, beleza? Isso aí garante, então, essas duas condições, certo? De que S é um subespaço vetorial. Aí alguém pode dizer, professor, mas você não tinha primeiro que mostrar que zero. Ah, é verdade, não esqueça. Então, a primeira coisa aqui, por favor, é que pelo menos existe uma matriz simétrica, é o zero. Zero, né? Vamos colocar aqui que a matriz zero, opa, queria escrever com negrito. O zero, a matriz zero é uma matriz simétrica, por exemplo. Certo? Zero é aquela formada cujas entradas são 0, 0, 0. Faça a transposição, continua sendo zero. Mas note também que a matriz identidade, ou seja, aquela formada por uns na diagonal principal e zeros fora dela, também é uma matriz simétrica. Né? Então, existem outras matrizes simétricas. Né? No caso de antissimétrica, o zero também é antissimétrica. Então, são conjuntos não vazios, tá bom? São conjuntos não vazios, né? Sempre é importante verificar esse fato, não é isso? Tá? Porque você pode estar trabalhando sobre um conjunto vazio, e aí deixaria de ser um subespaço. Então, primeira coisa, verificar que esse conjunto é não vazio. Isso aí, na verdade, é feito verificando que o vetor zero, o vetor nulo, pertence ao subespaço, como vimos na primeira observação. Tá? Então, uma condição necessária para ser um subespaço é que o zero, o vetor zero, pertença ao candidato a ser subespaço. Tá? Então, esse daqui é um subespaço vetorial de M das matrizes de ordem N por N. Perfeito? Opa, o que aconteceu aqui? Só apagar. N vezes N. E as antissimétricas também, tá? Antissimétricas também, mas eu vou deixar como exercício, certo? Exercício para vocês verificarem que antissimétricas também formam um subespaço vetorial do espaço de matrizes, como é feito de uma forma bastante análoga. Muito bem. Certo? Ok. Funções contínuas sobre um intervalo I, que vai ser aqui nosso espaço. Bom, no primeiro vídeo a gente viu o, o espaço vetorial formado pelas funções definidas sobre um intervalo I e que tomam valores reais, né? Então, esse daqui, somente para lembrar, são funções definidas, o condomínio, esse intervalo I, e que tomam valores na reta, né? Essas funções reais definidas sobre I, correto? E tal que f é uma função. Já vimos, então, que com as operações naturais, ou seja, somando pontualmente, né, sobre R, x mais g em x, multiplicado por uma escalar, dessa forma, é um espaço vetorial, correto? Então, agora, como estamos no contexto do... Aliás, bom, contexto real, eu posso falar das funções contínuas. Então, sobre o intervalo I. Então, quem vão ser os elementos aqui? Vão ser funções, certo? Tais que, com a condição, não é qualquer função, a condição que a gente vai exigir
é que essa função seja contínua, né? Ela é contínua em cada ponto do intervalo contínua em I, correto? No intervalo I. Beleza? Justamente estamos denotando assim pela letra C de continuidade, né? E aí você, no seu curso de cálculo 1, aprende, né, que soma de funções contínuas é uma função contínua. E o produto de uma função contínua por um escalar também é uma função contínua, certo? É um dos resultados básicos do cálculo 1, certo? Então, na linguagem da álgebra linear, essas propriedades de que soma de funções contínuas e o produto por um escalar de uma função contínua por um escalar é contínua, significa então que esse conjunto, né, de funções contínuas é um subespaço vetorial, certo? Então, é um subespaço vetorial do espaço das funções definidas sobre I, ok? Ah, sim, por favor, professor, não esqueça de que esse conjunto tem que conter ao zero. Quem é o zero? O zero, a função zero. A função zero, ela é uma função contínua, porque ela é uma função constante. Não é isso? Qualquer função constante, ela é uma função contínua. Não é isso? Então, esse conjunto aqui é no vazio. Isso é importante, no vazio. E, além disso, satisfaz as duas condições para ser um subespaço